Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje a gente vai falar de um tema que eu sei que vocês gostam muito, que vocês vivem pedindo para a gente ter aqui no canal. E é um tema que com certeza vai transformar o jeito que a gente pensa a educação. É o uso dos games, né, dos jogos como um recurso didático. E eu tenho a honra de receber aqui o professor Alan Rezende da Silva. Ele é professor de geografia, ele também é professor de educação digital, já tem uma experiência aí de mais de 17 anos no ensino, e ele é o idealizador do Ernesto Gaming Show. E ele acabou de me contar, gente, que ele também está estudando, depois ele vai contar um pouquinho aí em que ele está se graduando. Acho que ele se apaixonou pela área da tecnologia. Mas, principalmente, ele tem utilizado jogos eletrônicos como ferramentas de aprendizado nas aulas, e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente como que esses recursos estão inovando aí a prática dele, tanto de ensino quanto a aprendizagem aí dos alunos. E eu já combinei que a gente vai começar começando, eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ele. Professor Alan, nós sabemos que muitos ainda veem os games como um entretenimento, mas você inovou, né? Você pegou essa ferramenta e transformou aí num recurso pedagógico. Eu gostaria de saber, na sua experiência, quais os aspectos dos jogos eletrônicos mais beneficiam a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades dos estudantes, e como que os jogos podem ir além do entretenimento e contribuir aí com o processo educacional. Professor Alan, com muita honra, seja bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Mayra. Então, os jogos eletrônicos sempre foi uma paixão minha, né? Assim, desde criança, né, quando eu jogava. Minha primeira graduação é geografia, e o que fez eu apaixonar por geografia foi um jogo de videogame que eu jogava na minha infância, chamado Carmen Sandiego, que depois virou também animação, e no jogo você tinha pistas sobre diferentes lugares do mundo, então você tinha que investigar, né, a partir daquelas pistas, para você adivinhar aonde que a Carmen Sandiego tinha escondido em outro país. Então, lá tinha alguns monumentos, fotos de monumento, um quadro, e aí você tinha que investigar e descobrir. Então, isso me lançou a paixão dessa questão das diferenças das paisagens de diferentes lugares, o que fez me apaixonar pela geografia, né? E aí, depois, como professor, eu quis trazer um pouco dessa paixão que foi despertada ali pelos jogos para as minhas aulas, né? Então, sempre fazendo uma referência com o jogo, né, com os alunos jogavam, então eu buscava sempre, a partir do jogo, trazer uma referência para minhas aulas. E aí, nos últimos anos, eu fui convidado a trabalhar numa das escolas que eu trabalho como professor de educação digital, e estar imerso na tecnologia fez com que essa paixão minha de videogames e aulas se juntasse cada vez mais, né? E aí, voltando para a sua questão, a questão de é um senso comum que as pessoas têm de que o jogo é apenas um entretenimento, né? Muitas vezes as pessoas não jogaram, não passam por isso, então não sabem. Mas o jogo, o videogame, é uma mídia. Da mesma forma que o cinema é uma mídia, uma animação é uma mídia, uma revista em quadrinho é uma mídia, o videogame também é uma mídia, né? Então você pode trabalhar essa mídia para extrair várias habilidades dos estudantes. Hoje, acho que é senso comum das pessoas falar, eu vou usar um filme em uma aula para trabalhar com o meu aluno determinado tema. A maioria dos professores não tem dúvida quanto a isso, que dá para trabalhar. Mas os videogames também você consegue trabalhar da mesma forma. Eu ainda costumo dizer que os videogames, ele tem um pouquinho a mais do que o filme, né? Porque no filme, o estudante ele vai ser um telespectador, né? No jogo, ele é o protagonista. Então tem uma coisa a mais, as decisões que toma no jogo é o aluno, e não é um ator que ele está vendo simplesmente tomando as decisões, ele está acompanhando a história de outra pessoa. No jogo, ele é o protagonista, é a história dele. Pode ser de um outro personagem fictício que está ali em um mundo fictício, né? Mas é ele que está atuando, né, no jogo. Então isso eu acho incrível. É uma experiência que passa pelo corpo do aluno e fica junto com ele, né? Então eu costumo fazer uma comparação, por exemplo, Harry Potter. Harry Potter, a mídia original é o livro, né?
mas você pode conhecer a história do Harry Potter através dos filmes, né? Histórias em quadrinhos e jogos. Eu conheço pessoas que nunca leram um livro do Harry Potter e nunca assistiram os filmes, mas conheceram a história através dos jogos, né? E no jogo, ele preferiu o jogo porque no jogo ele era o Harry Potter. Ele tomava as decisões que aconteciam ali naquele mundo fantástico, né? E aí eu tento trazer essa experiência, né, de deixar o aluno como protagonista nas aulas, né? E aí eu posso trabalhar diferentes conteúdos, diferentes temas. Professor, que exemplo incrível, né? E acho que o que é bacana aí de ressaltar, você sabe que o nosso público aqui tem muito docente que acompanha o Conversa de Classe, mas também tem muito graduando que ainda vai chegar na sala de aula. Então, gente, olha que exemplo magnífico de juntar uma paixão, né? E fazer essa paixão aí virar um recurso. E quando você me encaminhou, né, sua biografia, suas informações, você criou o Ernesto Gaming Show, né? E aí você até me corrija aí se estiver errado. É uma série de tecnologias e experiências aí que vão engajando os estudantes. Eu queria saber, na sua visão, quais habilidades os estudantes desenvolvem ao participarem de atividades como essa que você criou, com o uso de dispositivos como realidade virtual, computadores e tablets, e se há alguma competência que você percebe que seja especialmente estimulada nessa situação. Então, o Ernesto Game Show é um evento que eu criei numa das escolas que eu trabalho, que o nome da escola é Ernesto, né? Então virou Ernesto Game Show. Ele é baseado num evento de games que acontece realmente aqui em São Paulo, que é chamado de Brasil Game Show, né? Que é a BGS. E aí, nessas experiências de trazer videogame em uma aula ou outra, trazer jogos, né? Os alunos sempre me cobravam, professor, tal jogo, tal coisa, tal vivência, pô, a gente consegue. E aí, nos primeiros anos, a gente organizava assim, né? Via quais os alunos que tinham videogame podiam trazer para a escola, né? Com permissão, é lógico, dos responsáveis, e aí a gente ia colocando em cada sala de aula um videogame e propondo a gente sentava, conversava quais jogos seriam mais indicados para determinada idade, e qual habilidades que a gente ia conseguir extrair daqueles jogos, e aí foi crescendo. Com o tempo também eu fui fazendo uma pequena coleção de videogames, né, e fui trazendo coisas diferentes para eles, como o próprio óculos de realidade virtual e demais coisas. E aí a gente trabalha várias habilidades. Assim, a habilidade principal que a gente consegue extrair dos jogos é a questão da concentração, né? Você tem uma evolução cognitiva do aluno a partir dos jogos, porque ele tem que estar ali concentrado. Todos os jogos trazem um desafio que a gente pode chamar de puzzles ou outro, e para para resolver aquele desafio, ele tem que estar concentrado, né? Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam, o jogo aliena as pessoas. Pode alienar sim, a questão do vício faz parte, é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado, né? Eu costumo discutir muito com meus estudantes sobre a questão também do vício, dos limites do jogo até o vício, mas também tem as habilidades que a gente consegue trazer do jogo, né? Aprendizagens como foco, os alunos eles passam a perceber várias coisas ao mesmo tempo, né? Aquilo que a gente fala de um olho no peixe, outro olho no gato. No jogo, às vezes, você precisa ver isso. Você precisa ver um adversário que está de um lado, outro adversário que está do outro lado, né? A socialização também, muitos jogos, eles precisam que os alunos trabalhem em equipe. Eu posso pegar, por exemplo, o próprio Among Us, que foi um jogo que ficou muito famoso no período da pandemia, né? Ali você tem que ter uma equipe para conseguir resolver um problema. Então, os alunos têm que estar toda hora dialogando um com o outro, criar regras entre eles, e tudo isso aí faz parte da aprendizagem também, né? A gente dá para trabalhar desde um conteúdo específico com jogos, mas eu também posso trabalhar habilidades que são mais genéricas, né, como a questão do trabalho em equipe. Eu posso trabalhar uma coisa mais específica, por exemplo, eu fiz um trabalho com um professor de história, onde ele estava com o 9º ano, trabalhando a questão da Primeira Guerra Mundial. E ele estava falando com os alunos sobre conflito, né, sobre o conflito, aquelas questões de como é que funcionava a guerra ali, né? E aí ele veio perguntar para mim um filme. Falou, professor, você consegue me indicar algum filme para falar sobre a Primeira Guerra Mundial? Aí eu falei para ele, por que a gente não traz um jogo? Existe um jogo de videogame chamado Battlefield 1, que é baseado na Primeira Guerra Mundial, e a gente trouxe. Meu, foi uma experiência incrível. Eu acredito que esses alunos que passaram por essa experiência, eles vão falar da Primeira Guerra Mundial de outra forma, né? Então, a gente consegue trabalhar um conteúdo específico a partir de um jogo, mas também consegue trabalhar habilidades mais genéricas, né? E isso é tudo possível. E aí o Ernesto Game Show é uma ideia disso, de trabalhar essas habilidades, mas ao mesmo tempo que a gente apresenta tecnologias para os alunos. Eles passam a ter acesso a tecnologias que muitos deles não têm acesso no dia a dia.
voltando novamente para o óculos de realidade virtual. Eu já tive discursos de vários estudantes assim, falam, pô, eu fui no shopping, meu pai nunca deixou, não tinha dinheiro para acessar, e sempre quis, sempre tive essa curiosidade de ver, e aí no Ernesto Game Show ele tem essa possibilidade de experimentar isso, né? Professor, sabe que tem um dos nossos entrevistados, né, que ele fala uma frase assim muito legal, né, que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? E acho que é exatamente isso que a gente está conversando aqui. E acho que dá contexto também para o jogo, com certeza muda aí a visão. E, professor, você tem uma atuação muito versátil, né? Você sai desde lá do ensino médio, também circula ali pelo ensino fundamental. E acho que uma dúvida muito comum é como que o uso dos games varia entre esses níveis diferentes? E se existem aí diferenças na forma como os games são recebidos ou aplicados, dependendo aí da faixa etária? Então, atualmente eu estou trabalhando, bem um leque bem grande. Eu atendo crianças, né? Trabalho com crianças desde o primeiro ano do fundamental, ali 6, 7 anos de idade, e vou até o terceiro ano do ensino médio, né? Pegando lá eles já com os 16, 17, 18 anos de idade, né? E assim, eu tento desenvolver trabalhos com games com todos eles. Com os mais pequenininhos, né, primeiro, segundo, terceiros anos, a coisa é mais lúdica, né? E a gente tem que trabalhar de forma mais lúdica com eles. Um dos grandes desafios quando eu comecei a trabalhar com essa faixa etária, né, era essa questão da ludicidade, né? Tinha que ser bem lúdico com eles. E eu tinha vindo de uma experiência mais com ensino fundamental 2 e médio, e aí no começo eu queria ser uma coisa mais concreta e eu tinha muita dificuldade. Aí eu fui conversar com as professoras deles, que me ajudaram bastante, elas falavam assim, tá brincando, sabe o lúdico? Você tem que ser full lúdico com eles. E aí minha forma de trabalhar o lúdico com eles foi através dos jogos. Então, no jogo, por exemplo, o aluno pode ser um príncipe, uma princesa, tá ali em um mundo fantástico, né? Então, eu apresento muitos jogos, muitas vezes em parceria com os professores, assim, para trabalhar ao caso, alfabetização. Eu estou trabalhando, por exemplo, raciocínio lógico e matemática, com a professora de matemática. Então, a gente vai jogar jogos que envolvam o cálculo matemático. Recentemente, trabalhando com o segundo ano do fundamental, era um robozinho que eles tinham que programar o robô, mas é tudo por conta de matemática, né? E eles amam. Inclusive, a professora de matemática falou assim, eu nunca vi eles tão interessados em matemática quanto nessa aula, entendeu? Então, a gente trabalha isso, né? Vai trabalhando a partir do lúdico e vai puxando. Com o aumento das séries, das idades deles, a gente vai deixando um pouquinho o lúdico de lado, a gente vai trabalhando temas mais atuais a partir dos jogos. Por exemplo, oitavo e nono ano, eu estava trabalhando com eles recentemente a questão da diversidade de povos indígenas aqui do Brasil, né? E aí tem jogos que são baseados na cultura indígenas brasileiras. Tem o Rune Queen, que fala de um povo lá do Acre, tem o dos Boros, que fala, é um jogo baseado nos Bororos, que são aqui do Mato Grosso, né? E aí eles jogam, eles, a partir dessa imersão com a cultura indígena que o jogo propõe, eles conseguem perceber a diversidade, né, indígena brasileira a partir dos jogos, né? E eles vão se divertindo, tem engajamento, tem tudo isso, né? Aí com o ensino médio, eu trabalho, por exemplo, estava trabalhando com meus alunos do segundo ano do ensino médio, cartografia. Muitos jogos trazem mapas, né? Então, a minha primeira aula de cartografia com o ensino médio foi colocar um mapa do Free Fire, que é um jogo que eles amam de paixão, né? O Free Fire. Aí eu coloquei assim, a primeira aula projetei no telão o mapa do Free Fire. Falei, gente, vocês conhecem esse mapa? Eles, professor, conhece esse mapa do Free Fire e tal, tal, tal. Falei, beleza, gente, mas vocês sabem interpretar esse mapa? Como assim interpretar esse mapa, professor? Falei, o mapa existe para quê no jogo? Aí eles falaram, para a gente saber onde estão as coisas. Então, a partir do mapa do jogo, a gente foi puxando até eu chegar nos elementos dos mapas, o que eu queria conversar com eles sobre cartografia. Então, no ensino médio, eu uso muito como referência, né? E com os pequenos eu uso mais como essa parte, como a ludicidade. Professor, que visão maravilhosa, né? E eu estava também olhando aqui um pouquinho da sua vida, né? Das suas conquistas. Recentemente você participou de uma mostra de tecnologia e você também foi entrevistado por um jornal infanto-juvenil, Jornal Jockey. E eu li a matéria e parabéns ali, uma matéria sensacional. Eu queria te perguntar quais as reações que você percebe entre os educadores e os pais quando você começa a compartilhar essa prática dos games. E que conselhos que você daria para os educadores que estão
vendo aqui a entrevista, falando assim, eu queria começar a implementar jogos eletrônicos, mas eu não sei como funciona. Mas eu quero trazer nessa perspectiva aí de recurso didático. O que você pode aconselhar aí o pessoal? Então, quando a gente fala com os colegas professores, é difícil um pouquinho no começo quebrar essa barreira do jogo apenas como entretenimento, porque o que eles têm muito fixo é que o jogo está mais ligado ao intervalo, né, ao momento de lazer dos estudantes, do que a sala de aula, né? E aí o que eu costumo dizer para eles é: experimenta jogar, experimenta ver como é que é o jogo, né? Assim, tenta jogar, a partir da experimentação você vai conseguir ver o que você consegue extrair daquele jogo, né? Recentemente eu tive uma experiência junto com a professora de matemática, os alunos esse ano tinha um jogo que estava muito febre, que era um simulador de supermercado, era muito febre entre os alunos, assim, eles estavam jogando o tempo todo, né? E aí fui propor para a professora de matemática a gente fazer um trabalho com isso, que nesse jogo eles têm que administrar um supermercado, começa um supermercado sem nada, e aí eles têm que comprar as mercadorias, colocar para vender, definir um preço para cada coisa. Eu fiz uma parceria com a professora de matemática. Ela foi um pouco resistente, assim, num primeiro momento, mas depois que ela entendeu o processo, gente, foi maravilhoso, né? Quando ela sentou para jogar, para ver como que era o jogo, ela falou: não, isso aqui é a minha aula toda nesse jogo. Tudo que eu estou trabalhando de matemática financeira com eles está nesse jogo. Então, eu coloco os professores: experimente e jogar, certo? Isso vai abrir a sua mente referente à questão dos jogos. E tem outras situações também que acabam limitando a visão tanto dos professores quanto dos pais responsáveis, que é, como eu já comentei, a questão do vício, mas no jogo, quando a gente leva para a sala de aula, tem que ficar muito claro para os alunos qual é o objetivo que a gente está fazendo no jogo, e quando vai começar e quando vai terminar. Né? Isso eu deixo muito claro para meus estudantes. Hoje a gente vai jogar esse jogo por conta disso, né? E a gente vai começar nessa aula e vai terminar nessa aula, vai terminar em outra aula, né? Para ficar bem claro isso para eles. E o terceiro problema é a questão de que jogos violentos deixam as pessoas mais violentas. Isso é um senso comum muito grande, né? Apesar de existir várias pesquisas, inclusive tem uma pesquisa enorme da Universidade de Oxford, na Inglaterra, que acompanhou jogadores de mais de 50 países durante 5 anos, e eles viram que não tem nenhuma relação. Pessoas violentas são violentas, pelo contrário, eles mostraram que muitas vezes as pessoas violentas aplacam sua violência dentro de um jogo violento, certo? Eu não estou falando que jogos violentos não têm problemas, mas que jogo violento estimula a violência, não tem nenhuma pesquisa que comprove isso até hoje, certo? E aí tem uma professora chamada Paula Caborai, ela é professora da Unesp de São Paulo, ela fala que qualquer jogo pode ser utilizado. O que vai fazer um jogo ser utilizado ou não é a intencionalidade pedagógica do professor, certo? Então, o que você vai extrair daquele jogo, né? É lógico que a gente tem que respeitar a classificação de idade do jogo. Isso é uma coisa que eu converso muito com meus alunos, converso até para conscientizar eles. Por que tem essa classificação? Por que é para tal idade? Por que não é para tal idade, né? Para eles entenderem isso. Mas fora isso, os jogos é uma ferramenta maravilhosa. Se você se propor a jogar mais, você vai ver que existe um leque gigantesco de jogo que permite qualquer disciplina, indiferente do que você quer trabalhar, sempre tem um jogo para aquilo, né? E existem vários jogos gratuitos aí que pode ser online ou até que você pode baixar, que vai facilitar a sua prática. Porque um dos maiores desafios que nós temos hoje como professor é engajar os nossos estudantes naquilo que a gente quer trabalhar com eles. E os jogos podem ser uma porta de entrada maravilhosa para você conseguir engajar o seu estudante naquilo que você quer discutir com ele. Né? Maravilhoso, professor. Que mensagem aí é poderosa. E, gente, nada melhor ouvir de quem usa o jogo aí no dia a dia. Professor Alan, eu queria agradecer imensamente a sua generosidade, a sua disponibilidade em conversar aqui com a gente. E quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aí para o pessoal. Eu que agradeço o convite, poder participar, né, poder contribuir um pouquinho com esse programa que é incrível, né, com tanta gente bacana que já passou aí e compartilhou, né, com a gente, e a gente vai aprendendo, bebendo de cada fonte um pouquinho para ficar melhor, né, e aí eu queria deixa de frase de final para a galera aí, é sobre pensar, né, a tecnologia como uma ferramenta, né? Hoje a gente discute muito a questão aí do uso dos celulares na sala de aula, que é uma outra questão que a gente está dizendo. A gente não pode demonizar a tecnologia. O que a gente tem que ver é que a tecnologia é uma ferramenta.
a forma como a gente vai usar essa ferramenta é o que vai definir. E a gente está caminhando para uma cidadania cada vez mais digital. Então, as tecnologias digitais, elas estão aí, elas vão fazer parte do dia a dia das pessoas, e a escola, ela não pode simplesmente abandonar as tecnologias digitais, né? Senão ela vira uma ilha fora da sociedade. Então, a ideia é a gente tentar olhar para essa tecnologia e ver o que a gente consegue extrair dela para deixar as nossas aulas mais significativas para os nossos estudantes, tá bom? Muito obrigada, professor, mais uma vez. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.